Muito bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Vamos a mais uma lição da EBD, mais uma vez gravo essa lição aqui de São Jorge. A lição que tem como título Revelado, é a lição 12 da nossa revista. Jesus revela a sua identidade aos que o buscam, revelado. O nosso título é o título da lição de hoje. O texto encontra-se em Lucas capítulo 24, do versículo 18 ao versículo 31. Vamos então fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Estou a ler na versão Almeida, século 21. Ele lhes perguntou quais, e eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram? Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. É até aqui na nossa revista, mas vamos ler um bocadito mais, que é sempre bom. Versículo 32, e disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Meus queridos, essa é a nossa lição. É uma história um tanto conhecida nossa, não é? O contexto da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. É a conclusão, o capítulo 24, não é? O último capítulo do Evangelho segundo Lucas. E nós temos essa história que são os discípulos no caminho, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Então, o contexto assim, da nossa história é o contexto da ressurreição, é a narrativa da ressurreição de Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. E Lucas, então, destaca essa história desses 2 discípulos que estavam indo em direção a Emaús, não é? no caminho de Emaús. E o que nós podemos aprender? Quais lições nós podemos tirar dessa narrativa tão preciosa, tão bonita, não é? Primeiro, tem a ver com o título da nossa lição de hoje, Revelado. Jesus revela a sua identidade aos que o buscam. Então, nós podemos ver pelo discurso daqueles homens, mesmo perplexos diante do sofrimento, da dor, da tristeza, eles estavam a falar a respeito de Jesus, né? O coração deles
Eles eram discípulos de Jesus, eles tinham um coração cheios, desejosos, estavam tristes, mas amavam a Jesus. E quando a gente lê esse texto, a gente pode ver algumas coisas preciosas aqui. Primeira, que eu gostava de destacar, ele faz uma pergunta, Jesus, no versículo 17, não é o versículo da nossa lição, começa a partir do 18, mas no 17, então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, porque aquele acontecimento de Jesus era um acontecimento que todos tinham, né, de alguma maneira visto. Jesus já tinha causado um impacto em toda aquela região, todo aquele povo, né, no contexto de Israel. De tal maneira que eles respondem: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? É uma pergunta, né? Eles respondem com uma outra pergunta, com uma pergunta argumentativa, né? E com um certo grau de ironia. És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou quais. E eles responderam: ao que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então a gente já vê aqui um pouco daquilo que era a identidade de Jesus para eles, não é? A maneira como eles enxergavam a Jesus. Então eles identificam uma pessoa de Jesus, identificam de onde ele era, não é? No profeta de Nazaré, Jesus o Nazareno, identifica que ele era um profeta, ou seja, ele falava em nome de Deus, ele falava em nome de Deus, mas ele não era só poderoso em palavras, ele era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, eles conseguem ver Jesus como um homem de Deus, como um profeta da parte de Deus, poderoso. E poderoso não apenas de palavras, porque as suas palavras eram carregadas de autoridade, mas também de obras, né, que testificavam as suas palavras. Depois, eles vão falar como porquê, né? Ele foi morto, crucificado. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, eles vão dizer que foram os principais sacerdotes. Mas como, meus irmãos, os principais sacerdotes e as autoridades judaicas fizeram isso? Como? Se ele era um profeta e um homem de Deus, e os sacerdotes também devem ser homens de Deus. Então, a gente vê que a gente precisa ter muito cuidado, porque ser homem de Deus vai além dos nossos títulos, não é? Ou das nossas funções. Então, às vezes, a gente pode ter títulos e funções, mas a gente precisa estar com o nosso coração em comunhão plena com Deus, para nós entendermos as coisas de Deus, porque aquele que não ajunta, espalha. Então nós temos aí, eles foram levados por inveja de Jesus. Né? Jesus ameaçou todo o sistema religioso da época que já havia se contaminado, né? Denunciou todo o sistema religioso que havia se contaminado com o pecado. Né? Jesus entra, a gente já leu esse texto aqui, ele entra no templo, ele entra em Jerusalém, vai para o templo e faz uma limpeza no templo. A casa do Pai, a casa de oração, havia se transformado no covil de ladrões. Então, essa é uma lição preciosa para a gente, né? Para que a gente venha diante de Deus com humildade, com graça e com o coração inteiro a pedir que o Senhor nunca nos deixe assim entrarmos pelo caminho dos religiosos, porque não era mal, pelo contrário, ser sacerdote é um privilégio, mas que o nosso coração nunca se afaste da comunhão do Senhor, e foi isso que aconteceu.
E depois do versículo 21 nós lemos: nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Então, eles tinham uma esperança, eles esperavam em Jesus como o Messias. Essas palavras de redenção a Israel é a figura messiânica, é a figura do Messias. Mas a questão é, eles esperavam que fosse ele o que traria redenção a Israel. Qual redenção? Então eles ainda tinham uma expectativa, uma esperança política, uma esperança de um Messias político, né, que fosse resgatar o povo de Israel debaixo do jugo romano. Né? E não é isso. Jesus, ele já havia ressuscitado, então ele já tinha concluído a sua redenção. Não é? A sua redenção, a sua salvação para o povo de Israel, mas é uma salvação não de Roma, uma salvação do pecado. Ele veio nos salvar dos nossos pecados, ele veio nos trazer de volta ao Pai. Eles não tinham entendido ainda. E no versículo 22 eles dizem: também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então eles já vão contar a narrativa da ressurreição das mulheres que viram, né? Os anjos, o sepulcro vazio, mas eles não acreditavam, eles estavam duvidosos, eles estavam a retornar para Emaús, eles não ficaram lá. Mostra mais uma vez que como a narrativa da ressurreição não é algo inventado, criado, não é? Porque o testemunho das mulheres não eram, digamos assim, seguros naquela altura. As mulheres, o testemunho de uma mulher não era um testemunho válido no tribunal, por exemplo. E a gente vê a incredulidade deles. Então, nós vemos a resposta de Jesus. Então, ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Olha que interessante. Jesus vai dizer que eles não estavam a crer não só naquilo que as mulheres disseram. Eles não estavam a crer em tudo que os profetas disseram. Em tudo que os profetas disseram. Ou seja, todos os profetas, toda a Escritura, tudo aponta para Jesus, para a redenção de Cristo Jesus. E é isso que ele vai dizer no versículo 26. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Essa é a verdadeira redenção. E começando por Moisés e todos os profetas, versículo 27, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para quem? Para Jesus. E começando por Moisés é o Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. As palavras de Jesus, ela nos atrai, não é? Ela enche o nosso coração de vida, de alegria, de esperança. Eles disseram que tinham uma esperança, agora uma esperança frustrada, porque esperavam aquele que ia trazer a redenção a Israel. E agora Jesus começa a explicar para eles a verdadeira redenção. E ele se fica conosco, porque Jesus enche o nosso coração de esperança. Versículo 30, estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles.
Eu gosto tanto desse versículo 32. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? É isso que faz. Esse é o efeito da comunhão com Jesus, de ouvirmos a sua voz, de ouvirmos as suas palavras. Não é? Há todo um simbolismo aí. Vou parar aqui um pouquinho por causa do barulho do carro. Há todo um simbolismo aí do que Jesus faz. Jesus então parte o pão. Jesus mostra de alguma maneira também a redenção, não é? Nesse texto que se assemelha àquilo que ele faz na última ceia, né? na ceia da Páscoa. Jesus pegou o pão, o abençoou e partindo, o distribuía. Tudo isso aponta para a nova aliança, para a verdadeira ressurreição. Então seus olhos foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. Agora Jesus já havia cumprido o seu papel, não é? Morrendo na cruz e ressuscitando. Então ele tinha agora o seu corpo glorificado, não mais limitado ao espaço e ao tempo, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava? Quando Jesus fala conosco, é isso que acontece, o nosso coração, ele arde, não é? Então, essa é a nossa lição de hoje. O meu desejo é que isso aconteça também conosco, que a palavra do Senhor venha arder no nosso coração. Aplicar a vida são as aplicações da nossa lição de hoje, de acordo com a revista. Todas as pessoas devem ser encorajadas a descobrir a verdade acerca de Jesus. Deus revela a sua verdade através da sua palavra, ou seja, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo, e o Espírito Santo ajuda as pessoas a compreenderem a verdade acerca de Jesus. Os seus olhos se abriram, foram abertos e o reconheceram. Que Deus abençoe, irmãos, que essa palavra encontre lugar em seu coração, para que você compreenda que Jesus é mais do que um profeta. Ele é o profeta, aquele em que toda a Bíblia aponta para ele. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo. É a minha oração, em nome de Jesus.